Olá, sejam bem-vindos à aula 3, o mercado. Eu espero que vocês até aqui tenham já praticado aquelas atividades que nós colocamos lá na aula 1 e na aula 2. Tenho certeza que serão base para que a gente vai construir daqui para frente. Preparados? Então vamos lá. Diretor, joga os slides na tela. Muito bem, estamos no Stage 1, Módulo 2, Aula 3, o mercado. Especificamente, o que nós vamos ver nessa aula 3? Acompanhe comigo na tela. O mercado, veremos as principais premissas e aspectos que afetam e influenciam diretamente o teu negócio. Direto e indiretamente o teu negócio. E entraremos na primeira literatura recomendada, um livro consagrado pelas suas boas práticas e ensinamentos acerca da gestão. Como tornar a concorrência irrelevante. É o principal enredo dessa literatura que vai servir de ferramental para a nossa jornada na aula 03. Preparados? Então vamos lá. Afinal de contas, o que é o mercado? Fala em mercado é um termo muito abrangente, genérico demais até, mas eu quero que você faça algumas reflexões comigo agora sobre o mercado. Preparados? O que é o mercado consumidor? Eu paro para pensar quais são as variáveis controláveis e incontroláveis que afetam diretamente o teu negócio, a sua empresa? Acompanhe comigo aqui na tela somente os slides, professor. Somente os slides, diretor. Eu jogo aqui na tela, fica mais fácil acompanhar. Mercado consumidor. O mercado consumidor diz respeito ao grupo de pessoas com um ou mais necessidades em busca de uma solução para as mesmas, mas podendo existir necessidades diferentes. Ou seja, mesmo que busquem o mesmo tipo de produto ou serviços, ainda assim tem necessidades diferentes. Quando fala em mercado consumidor, fala sobre segmentação de público. Segmentação de público, nem todos os seus potenciais clientes têm o mesmo perfil e as mesmas necessidades. As preferências de seus clientes podem ser classificadas em homogêneas, difusas ou conglomeradas. Segmentação de público. Público A, público B, masculino, feminino, segmentar por faixa etária, segmentar por credo, segmentar por crenças e valores. Então, existem vários tipos e nichos de segmentações diferentes. Critérios para segmentar. Você pode pensar o seu mercado através de critérios de segmentação também. Após identificar as preferências, ainda colocar alguns filtros que vão segmentar ainda mais o teu mercado consumidor. Joga aqui na tela, diretor. Para pensar. Até aqui, então, talvez você nunca tenha pensado a respeito do público que você atende. Você atende a maioria do público homem, mulher, você atende uma faixa etária acima dos 30 anos, você atende somente os moradores de bairro, você atende somente o estado onde você mora, você atende que tipo de grupo, que segmentação específica influencia ou tem poder de barganha quando se diz respeito a consumo aí dentro da tua loja, dentro da tua empresa, quem é o potencial cliente? Perguntas como estas, vamos aprender a responder nessa aula 03. Então, pensa comigo. Joga aqui na tela para mim, diretor. Influências. Além desses critérios, existem outros itens que influenciam o comportamento do consumidor, como as mídias, a área dos digitais, influências que, sem sombra de dúvida, influenciam muito o comportamento do consumidor, a opinião de terceiros, principalmente amigos, parentes, relatos, principalmente relatos na internet. Tudo isso, sem sombra de dúvida, afetam diretamente o teu mercado consumidor. Além da segmentação geográfica, como já disse, atende somente a cidade, atende somente o bairro, atende somente o Brasil, atende somente a América Latina, segmentação geográfica. Segmentação demográfica, quando se diz respeito às características de IBGE, faixa etária, diz respeito também à classe econômica, são características que o IBGE usa para estratificar a nossa sociedade. Você pode usar isso para poder criar critérios de segmentação para dentro da tua empresa. Segmentação psicográfica, diz respeito a pensamentos, anseios, valores, características que diz respeito ao comportamento psicológico do seu consumidor. E segmentação comportamental, que diz respeito aos hábitos de consumo que o mesmo tem. Uns são diurnos, outros são matutinos, outros são noturnos.
tem consumidor que ele é carnívoro, tem consumidor que é vegano. Tudo isso faz a gente pensar em como eu estou atendendo o meu público-alvo. Afinal de contas, público-alvo e persona são figuras complementares, mas totalmente diferentes. Você atende público-alvo ou persona? Corta aqui para mim, diretor. Essa pergunta é muito importante. Você tem atendido público-alvo ou persona? Mas, afinal de contas, qual é a diferença? Para pensar. Qual é a diferença entre público-alvo e persona? A maioria das empresas atendem, nós chamamos de público-alvo. Me coloca aqui no cantinho, diretor. Quando eu falo em público-alvo, eu diz respeito a características demográficas, aquelas características do IBGE, faixa etária, classe social, renda, comportamentos ligados a estatísticas que ajudam a compor o que nós chamamos de políticas públicas. São estatísticas genéricas, gerais, mas ela não é, de certa forma, segmentada, estratificada. Ela não entra no pensamento, no comportamento, nos desejos e anseios do consumidor final. Eu digo que persona é conhecer a fundo, de forma extensa e longa, o comportamento daquele que consome o teu produto de forma assídua. Eis aqui a diferença. Quando diz respeito a público-alvo, mostra aqui na tela grande pra gente, diretor. Mulher, 25 a 30 anos, graduada com renda própria e pertence à faixa de renda A e B, eu estou, de certa forma, segmentando público A e B em termos de faixa etária. Interessados pelo bem-estar, gostam de exclusividade e um estilo de vida saudável. Até aqui é uma grande massa que pode se identificar com esse público-alvo. Agora, quando eu digo respeito à persona, é uma identidade precisa e minuciosa do comportamento do consumidor final. Mariana, de 27 anos, é formada em comunicação, trabalha como gerente de marketing em uma grande empresa. Mesmo com sua rotina atribulada, tem vida saudável, faz exercício 2 ou 3 vezes por semana. Gosta do sentimento de exclusividade e pagaria mais por um produto premium. Olha a grande diferença. Eu entro na característica pessoal intrínseca da personagem e conheço até pelo nome. Ela chama Mariana. Sei exatamente quantos anos ela tem, em que ela se formou. A partir deste momento, eu começo a traçar estratégias de marketing e vendas para atingir a comunicação de forma mais precisa para entrar na mente e no coração da Mariana. Então isso muda tudo. Então quando eu falo assim, público-alvo e persona, é preciso entender. Corta para mim, diretor. Os meus produtos e serviços, ele atinge a grande massa ou ele é segmentado de forma que eu possa atingir a persona? E com isso talvez agregar mais valor aos produtos e serviços que eu ofereço e cobrar por um ticket médio melhor. Ou oferecer produtos, um valor um pouco superior, uma assinatura premium, para que eu possa escalar mais e melhor o meu negócio e ter mais lucro. Mercado é muito mais do que você comprar do fornecedor, colocar ali um markup de 1,8 para revender, para tentar ter um lucro final. É pensar de forma estratégica. E para pensar um pouco mais, eu vou jogar mais lenha na fogueira. Preparados? Somente os slides na tela, diretor. Vem comigo. Primeira pergunta que eu faço a vocês é se você conhece bem o seu mercado. Entenda que conhecer bem é começar a entender as forças controláveis e incontroláveis que afetam direta e indiretamente o meu negócio. Entender de público-alvo e de persona. Qual o tamanho do seu mercado em sua cidade ou região? Ou seja, qual o potencial de vendas que a tua empresa pode atingir? Quantos concorrentes diretos afetam o teu negócio? Quantos players existem no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Quantos concorrentes existem? Qual é o valor do ticket médio? Olha, o ticket médio é R$60. Ticket médio de mercado, eu estou vendendo o ticket médio a 48, ou seja, tem R$12 de potencial ganho por venda. Multiplicado isso a 100 clientes atendidos no mês, a 1.000 clientes atendidos no mês, representa um ganho, um incremento significativo em seu faturamento.
Quantas inovações estão disponíveis no mercado que eu ainda não uso, não empreguei dentro da minha empresa? Como estará o teu negócio nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Será que o teu negócio ainda vai existir? Quantos negócios lá atrás que deixaram de existir em função da tecnologia empregada? Eu posso ficar aqui até de manhã, citando infinitos exemplos. Veremos um case logo a mais que vai ilustrar bem isso. Qual foi a última vez que você participou de uma feira de negócios em sua atividade? Eu nunca fui em feira de negócios. Que tecnologias hoje estão disponíveis para a sua empresa que você ainda não usa? Somente eu na tela agora, diretor. Isso. Para pensar. Limpa os slides aqui. Aquele fundo azul, isso. Para pensar. Talvez você ainda não tenha investido tempo, recursos para pensar sobre o futuro da tua empresa. É por isso que necessariamente, talvez ela não esteja indo tão bem como você sonhara há 2, 3 anos atrás, quando você fundou esse negócio. Ou sua empresa está há 10 anos no mesmo patamar, só crescendo ali a média da inflação. Ou corrigindo a inflação, você está perdendo dinheiro. Pensar sobre isso exige tempo, esforço, disciplina, é um exercício visceral. Eu quero que você saia dessa aula virando o estômago de ânsia, de angústia, mas principalmente com aquele comichão, com a vontade de fazer algo diferente daqui para frente. É por isso que eu lhe fiz essas perguntas que talvez você ainda não tenha feito a oportunidade de fazer em função da rotina, aquela correria que é gerir um negócio, gerir uma empresa. Ou você que está abrindo uma empresa agora, fica atento a esses aspectos. Lá atrás, onde começou a estudar gestão e marketing, Michael Porter, um dos grandes estudiosos acerca do pensamento da gestão, marketing, comportamento do consumidor, ele dizia que existem 5 forças competitivas que afetam direto e indiretamente o negócio. Primeiro, fornecedor. O fornecedor barganha preço. E quando o fornecedor detém um monopólio, ele dita as regras do jogo, ele barganha. Se você compra mais caro, você perde margem, você vai ter que reprecificar, talvez você perca a competitividade. Se você for pequeno, então, pega um pequeno supermercado, competir por preço com uma grande rede de varejo. É impossível. Não dá? Se tem lá em cima lá os fornecedores, você tem na outra ponta da cadeia o cliente que barganha, ele quer preço, quer desconto, quer atendimento, quer serviço, quer diferenciais, que você ainda não tem. Dentro desse mercado você ainda tem os concorrentes que já existem, já estão ali abocanhando parte e fatia do teu mercado, do market share. A gente vai falar sobre isso já. Já estão ali rasgando, brigando por preço, dentro do Oceano Vermelho, estratégia do Oceano Azul, a gente vai ver já essa literatura. E na outra ponta você tem os novos entrantes, gente que está de olho nesse mercadão que está crescendo, que quer uma fatia do bolo. Então, você está aqui, ó, no meio, pressão, porrada para todo lado, você tem que ajustar a vela do barco, senão você naufraga. Compreende? Então, acompanha comigo, a gente está só aquecendo. Beleza? Quando se fala em mercado, não dá para falar em mercado sem falar de qual é a sua participação dentro desse mercado, que nós chamamos de market share. Qual é a nossa participação no mercado, qual é o tamanho da minha fatia no bolo. Eu represento 50% das vendas, eu represento apenas 10% das vendas nesse negócio, nesse segmento, na minha região. Como eu levanto essas informações? Geralmente você consegue esse tipo de informações nas federações do comércio, nas federações da indústria, nos sindicatos associados, você consegue levantar estatísticas semelhantes ou parecidas com esta. Ou fazendo uma pequena pesquisa com o teu consumidor final. Entre o cliente A e B e C, quanto que você comprou em volume nos últimos meses? Você consegue levantar essas informações. Não é tão complexo assim. O interessante é, a minha fatia do bolo está diminuindo ou aumentando? Ela está sendo diluída por novos entrantes ou quem está comendo mais um pedaço da minha fatia do bolo é aquele concorrente que bate direto comigo? Entenda, não adianta você ser líder de mercado há 10 anos se nos próximos 5 anos você vem perdendo gradativamente a fatia do mercado até se reduzir ao 3ª, 4ª, 5ª posição ou se tornar irrelevante. Sucesso passado e presente não garante sucesso futuro. E para ilustrar isso, eu vou trazer o nosso primeiro case, que ilustra muito bem essas questões de market share, mercado, comportamento do consumidor, velocidade, abraçar a tecnologia, para você entender a nossa reflexão no final dessa aula. Vocês já ouviram falar na gigante locadora de vídeo chamada Blockbuster?
Quem é da década de 80 aí, década de 90, ainda se lembra. Blockbuster, fita VHS. VHS, videocassete. Quem não esperava chegar sexta-feira, locava 5 filmes para entregar na segunda-feira, terça-feira, às vezes com multa, para poder passar um fim de semana em casa com a família assistindo filmes. Como era gostoso esse tempo, né? Blockbuster, uma das maiores companhias de mídias do mundo. Mas o que aconteceu com a Blockbuster? Vou contar essa história para vocês que vai ilustrar muito bem a nossa aula de hoje. Somente os slides, diretor, me tira da tela! Pra cá, isso! Vamos lá. Primeiro, a Blockbuster, ela nasce em 1985, década de 80. Com menos de um ano já eram 19 lojas espalhadas em todo o estado onde ela foi fundada. Menos de 5 anos depois, em um processo de expansão nacional, eram mais de 400 lojas em todo os Estados Unidos. A partir da década de 90, houve um incremento em interesse por vídeos e filmes e um projeto de internacionalização da marca. Ela atingiu o patamar de 4.500 lojas em 94. Já nos anos 2000, no processo de globalização, presente em todos os continentes, ela já atingiu o patamar de 7.700 lojas em seu auge. Era gigante, imbatível, uma das marcas mais valiosas dos Estados Unidos. Blockbuster. Alguém ainda se lembra da Blockbuster? Era mais do que uma loja, era uma vitrine de experiências. Você entrava, consumia, comprava, era ponto turístico, era um ponto de encontro, era uma comunidade muito forte, era uma marca de valor nos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com a Blockbuster? Pois bem, dentro do mercado, lembra das forças competitivas? Traz aqui para mim, diretor, somente eu na tela agora. Lembra das forças competitivas, variáveis controláveis e incontroláveis de mercado? Lembra do Potter? Falava que existem forças no mercado concorrente, tem a concorrência, e existem os novos entrantes. Novos entrantes, ok? Aquele camaradinho que olha para aquele mercado atraente, que vem com algumas ideias, sacadas novas, querendo melhorar o processo e quer pegar um pedacinho desse bolo. Pois bem, acompanhe comigo o desenrolar dessa história, que agora que começa a ficar interessante. Somente os slides na tela, diretor. Pois bem, a Blockbuster, infelizmente, ela, agora sim, ela se viu diante de uma empresa recém-criada, um bebê, em 2004, chamado Netflix. Acredito que todos vocês que estão assistindo essa aula sabem quem é hoje a gigante Netflix. Em 2004, nasce a Netflix. Gradativamente, através de estratégias de marketing arrojadas e distribuição em loco, a Netflix começou também distribuindo não fita em VHS, mas em DVD, pelos correios, através de uma assinatura simbólica mensal. Olha que inovador isso na época. A Blockbuster olhava aquilo, de certa forma, com muita curiosidade, mas só observando a distância. Enquanto isso, no passar dos anos, em 2005, 2006, gradativamente a receita da Netflix subia e gradativamente a receita da Blockbuster diminuía. Uma receita de 6 bilhões, ela foi sendo reduzida a pó a partir de 2009, quando começou o processo de falência da Blockbuster e começou o ápice, a gigante, ressurgir, chamada Netflix. Agora entenda, aqui existe uma narrativa gigantesca. Antes da Blockbuster decretar falência, pasmem comigo. Me joga aqui na tela, diretor. Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix. O que faltou para os CEOs, gestores, investidores da Blockbuster não enxergar o potencial desse novo mercado que estava nascendo? Em resumo, eu acredito que faltou visão estratégica, liderança míope, capaz de enxergar a longo prazo a mudança no comportamento do consumidor. A Netflix já nasceu jovem, conectada a essa nova geração. Tomava informações com base no que nós chamamos de data science.
todo tipo de decisão que ela tomava era com base em dados. Ela foi coletando durante anos, durante o início e a sua fundação coletando dados, entendendo a mudança no comportamento do consumidor e foi adaptando seus produtos na mesma velocidade, coisa que a gigante Blockbuster não conseguiu fazer a tempo. O resultado disso? Acompanhe comigo desenrolar. Somente os slides na tela, diretor. Pois bem, então vou chamar a atenção para alguns tópicos que diz respeito muito bem o que aconteceu com esse case da Blockbuster. Um marco de 1.000 lojas, a abertura de capital na Bolsa de Valores e o nascimento de uma futura rival, a Netflix. Isso já nos anos 2000. Da recusa da compra da Netflix ao atingimento do ápice em 2004, seguindo o início da queda da empresa. Para pensar. De líder de mercado ao fechamento de 99,99% das suas lojas, hoje existe apenas uma que serve de vitrine para contar a história. A Blockbuster tenta hoje surfar na onda da Web 3.0, tentando criar uma nova tendência com foco em tecnologia e inovação, produto e serviço voltado para tecnologia e inovação. Está tentando ressurgir das cinzas como Fênix, tentando surfar na Web 3.0. Agora, tudo isso, de nascimento, na década de 80, de expansão, na década de 90, abertura de capital na Bolsa de Valores para o projeto de internacionalização, atingindo mais de 7.700 lojas. Da recusa da compra da rival, até então, não enxergava como rival, mas era uma rival que estava nascendo, até o fechamento de praticamente 100% das lojas, pasmem, em menos de 15 anos. Em menos de 15 anos, uma empresa de 6 bilhões de dólares não valia mais nada. Tudo isso nos faz pensar. Será que a minha empresa daqui a 5, 10 anos ainda vai ser competitiva? Fato é que hoje a Netflix, em termos de streamer, o market share, está aí a fatia da pizza, né? A representação dela no mercado, hoje no Brasil chega a 31%. Em segundo lugar, a Prime Video. Depois vem a Disney, HBO Max, Globoplay e as outras com uma fatia menor de mercado. A Netflix é uma empresa de 160 bilhões de dólares em valuation. Quer dizer, lá atrás, uma empresa que foi avaliada a 50 milhões em 2004. Foi a oferta de 50 milhões pela compra da Netflix. Hoje é uma empresa de 160 bilhões de dólares. Uau! Corta para mim, diretor. Isso nos faz pensar. Aonde, olhando para a nossa empresa, eu estou fadado ao fracasso se eu não mover agora, não mexer os pauzinhos, não buscar tecnologia X, não olhar para o mercado ou segmentar ou melhorar meu produto ou serviço, será que ainda assim eu serei competitivo? Se as gigantes caem, quiçá eu, a minha empresa, sem tanto recurso, sem tanta tecnologia, não está suscetível ao fracasso? Grandes companhias aéreas com tecnologia empregada, com maquinário empregado, com gente de ponta, engenharia, o MIT, fracassam, caem. A sua empresa está preparada para isso? Para tanta mudança ao mesmo tempo? Então, fazendo essas reflexões, que eu quero trazer essas reflexões para vocês, joga aqui na tela para mim, diretor, somente os slides. Reflexões importantes para o fechamento desse primeiro momento da aula 03. Primeiro, negócio que não evolui, morre. Morre. Acaba. Fale. Se a sua empresa não está investindo em tecnologia, a sua empresa vai fechar, você vai quebrar. Sucesso passado não garante sucesso futuro. Toda vez que você se sentir entre tomar uma decisão que vai mudar o teu negócio, leia essas 3 frases. Toda vez que você sentir que a sua empresa não está indo tão bem, pare um pouquinho, reflita sobre essas 3 frases. Tenho certeza que vai lhe ajudar a dar um impulso mental em seguir a direção correta. Sobre isso, o fechamento desse primeiro momento da aula 03. Entendeu até aqui a importância de olhar o mercado, estudar o mercado, ler sobre o mercado, ver vídeos sobre o meu mercado, se familiarizar com novos processos e tecnologias
olhar no YouTube aqueles vídeos, o que esses vídeos estão falando sobre o meu negócio, sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Lembra? Aula 01, aula 02, trocar aqui o chip, meu mindset. Ter mais uma alma digital, evoluir, não parar nunca. Tranquilo até aqui? Então, hora de fazer aquela pequena pausa, aproveita para tomar um cafezinho, levantar, esticar as pernas, tomar uma água e voltar aqui para os seus estudos. Muito bem, nós vimos na primeira parte da aula 03, falamos sobre o mercado, variáveis controláveis, incontroláveis. Agora nós vamos entrar na nossa primeira literatura que vai ajudar a gente a entender melhor ainda mais esse mercado e como construir diferenciais competitivos que vão tornar a concorrência irrelevante. Preparados? Então, venha comigo, acompanhe comigo nos slides. Joga os slides na tela, diretor. A Estratégia do Oceano Azul. O livro A Estratégia do Oceano Azul, do autor W. Kim René, é um livro de negócio, um dos livros de negócios mais consagrados no mundo todo. E aqui no Brasil, foi um sucesso estrondoso pela sua facilidade em explanar os conteúdos e elementos que, sem sombra de dúvida, são de fáceis aplicações no seu dia a dia, no seu ambiente empresarial. Vamos lá? Então, para falar de estratégia do Oceano Azul, corta aqui para mim, diretor. Deixa eu dar um recado para vocês aqui que é muito importante. Quando se fala em oceano, a gente fala de um ambiente de competição. Lá você tem vários mercados, vários concorrentes, tem regiões que são muito habitadas e tem regiões que são pouco habitadas, mas ainda assim tem um mercado, um público latente para um produto e serviços de qualidade. Você imagina o oceano como sendo o seu estado. Você tem ali na capital a maior concentração de gente. A maior parte do mercado talvez esteja ali. É muita gente brigando, competindo pelo mesmo espaço. Como ser diferenciado, como tornar a concorrência relevante, sempre competindo pelos mesmos espaços, pelos mesmos nichos, oferecendo o mesmo produto ou serviço, mais do mesmo. Você acaba caindo na velha ferramenta de competitividade que é preço. Empresa que passa a vida inteira brigando por preço está fadada ao fracasso. Se você está se precificando com base na concorrência, não faça isso. É muito comum a gente fazer aquela rápida pesquisa de mercado, você vê que entende que o seu concorrente direto está com 5% abaixo do teu valor, está com 5% mais barato do que o seu principal produto. Seu produto está custando R$50, o dele está custando lá uns R$45. E imediatamente se acende uma luz, eu vou botar igual. Só que você não conhece os custos dele. Quem disse que ele está precificando da forma correta? E você vai na onda. Vai se precificando, tomando decisões baseadas em falsas percepções que acabam levando o teu negócio para o buraco. Está precificando apenas com base na concorrência. E o pior, brigando por preço. Então, essa reflexão ela é muito bacana, que começa a olhar para o nosso mercado, para a nossa empresa, e entender que quando eu parar de me concentrar em competir por preço e me concentrar em oferecer um conjunto de atributos e características que vão blindar minha casinha da qualidade, vão tornar minha empresa, através de alguns diferenciais competitivos únicos, uma empresa única, eu paro de brigar por preço. Já reparou que tem produtos que custam R$100 e o mesmo produto custa R$200 até R$500? Por quê? Porque tem um conjunto de atributos e características que o tornam ele com valor percebido diferenciado. É sobre isso que a gente vai conversar agora na estratégia do Oceano Azul. Então, somente os slides na tela, diretor. Pois bem, quando se fala em estratégia do Oceano Azul, nós temos duas divisões muito importantes que a gente precisa estabelecer e entender. O Oceano Vermelho está competindo nos espaços de mercados já existentes, ou seja, grandes centros, na principal avenida do bairro. A gente não sai daquele mesmo nicho. No Oceano Azul, é um convite a você olhar para o mercado ainda não explorado. Ou seja, eu vou começar a atender o bairro do lado, vou começar a atender o município vizinho ou o interior do meu estado, que é um mercadão muito mal atendido ou mal assessorado.
é olhar para fora, buscar mercados ainda não atendidos ou mal atendidos. Quando se fala em Oceano Vermelho, a estratégia é vencer os concorrentes. Quando você fala em vencer os concorrentes, isso significa a qualquer custo. Nessa hora você faz qualquer negócio a qualquer preço, rasga a margem e toma prejuízo, a famosa venda com margem negativa. A estratégia do Oceano Azul, ela busca tornar a concorrência relevante ao ponto de não comparar o teu produto ou serviço àquele concorrente teu direto. Incrível isso, não? Nós vamos falar já já sobre isso no próximo estudo de caso. Aproveitar a demanda existente é o que o Oceano Vermelho preconiza. Ela surfa só naquilo que existe. Ela não busca inovar. A estratégia do Oceano Azul cria e captura valor e cria até uma nova demanda através de novos produtos e novos serviços que são ofertados no mercado. Exemplo, um grande case de sucesso que explorou um baita do Oceano Azul, o lançamento do iPhone, com telas touch, com a série de aplicativos que revolucionaram o sistema de comunicação dos, até então, aparelhos de celular, agora são smartphones. E lançou uma demanda, uma oferta que não existia. Um baita do Oceano Azul que foi explorado. E hoje, todo smartphone é feito com base em aplicações, apps, os famosos aplicativos. Na estratégia do Oceano Vermelho, exercer o trade-off de valor de custo. O que é isso? Base, precificação, menor preço, cortar custo, até a margem ficar positiva. A estratégia do Oceano Azul é romper o trade-off valor-custo. Romper é fazer com que o teu produto ou serviço seja comparado a um produto superior. A percepção de valor dela é notória, pela entrega, pelo serviço de qualidade superior ao concorrente A, B, C ou D. E para ilustrar isso, eu trouxe um case simples, que é mundialmente famoso, que vai diretamente na estratégia do Oceano Azul. Cirque du Soleil. Alguns já ouviram falar em Cirque du Soleil. Quem nunca foi ao circo? O picadeiro ali no centro, o palhaço, os animais, aquele espetáculo circense da década de 40, 50, 80, que se estendeu até a década de 90. Ainda usavam animais e artistas. Então, era mais do mesmo. Mais do mesmo. Até então, veio uma companhia chamada Cirque du Soleil, que veio inovando totalmente o segmento. Eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia do Oceano Azul e como você aplicar alguns elementos que são diferenciadores da concorrente A, B, C ou D. Pois bem, eu tenho aqui o Cirque du Soleil representado pela linha amarela. Eu tenho aqui circo regionais menores, circos de pequeno e médio porte, representado pela linha vermelha, e tenho os circos de grande porte, representado pela linha azul. Nós temos vários elementos que compõem, que são comuns a todos os tipos de circo, inclusive o Cirque du Soleil. Preço, ele cobra ingresso. Astros circenses, todos têm. Nós temos aqui descontos para grupos, espetáculos com animais. Nós temos também espetáculos em vários picadeiros, diversão e humor. Nós temos aqui também vibração e perigo. E nós temos também um picadeiro único. Será que tem picadeiro único nos pequenos circos e nos grandes circos? Será que nós temos uma apresentação temática? Será que nós temos um ambiente refinado para os espetáculos? Várias produções artísticas e temáticas diferentes por temporada? Músicas e danças artísticas? Aqui, exatamente aqui, começa a revolução do Cirque du Soleil. Ela criou elementos únicos que somente ela tem como atributos e vantagem competitiva para tornar a concorrência irrelevante. Notem, ela não buscava por preço, o preço dela era mais alto. Ela não tinha tantos artistas circenses, comparando com os outros demais modalidades de circo. Ela não usava espetáculos com animais, os outros usavam. A base do espetáculo eram animais. Inclusive isso hoje é proibido na maioria dos países. O uso de animais silvestres, animais exóticos, é proibido na maioria dos países. Ela não tinha tantos descontos nos seus espetáculos circenses. Ela não tinha o espetáculo promovido em vários picadeiros, ela tinha um palco onde o artista brilhava. E é claro, tinha diversão, tinha humor, tinha vibração e perigo, isso se equilibrava com os outros.
Mas até aqui, o romper, aqui está o romper com a valor-custo, romper com a cadeia de valor-custo e ir além, buscar diferenciais tecnológicos, serviços e produtos que só você pode oferecer com a qualidade superior. Foi nisso que ela se concentrou, que fez com que a concorrência se tornasse relevante ao ponto de não ser comparada com Circuit du Soleil. Hoje não existe companhia circense comparada com Circuit du Soleil. Circuit du Soleil é exibido hoje nas principais capitais do mundo. E o ticket médio não é nada barato, nós sabemos disso. O ingresso pode custar até R$400, um único ingresso. Mas quem vê, quem se sente irradiado, contagiado por Circuit du Soleil, sem sombra de dúvida, fala, vale cada real investido no espetáculo. Então, corta aqui para mim, diretor. A questão é, a tua empresa, a formatação do teu negócio, você está pensando em ser mais um trade-off por valor de custo? Uma empresa está buscando rasgar margem, fazendo mais do mesmo, a mesma coisa que a concorrência, ou você está tentando romper com essa cadeia de valor de custo? Que atributos, características que você pode empregar no teu serviço? Eu não estou falando de revoluções incríveis, não. Algo que ainda ninguém faz no teu mercado, que só você pode fazer. Para deixar a concorrência mais distante. Não procurar você por preço, mas sim por valor, por entrega, por assessoria, por comprometimento, pela qualidade do teu produto. Então, Circuit du Soleil. Para quem não conhece Circuit du Soleil ou ainda não viu um espetáculo, eu faço um doce convite para você, para que você possa se sentir irradiado, contagiado pela alegria, pelo espetáculo, pela inovação que é o espetáculo circense. Acompanhe comigo esse vídeo. Alegria! Eu adoro esse vídeo e vários outros que eu já assisti, tive a oportunidade de assistir do Cirque du Soleil. Quem ainda não foi, vá! Tenho certeza que vai ser um espetáculo inesquecível. Tranquilo até aqui? Quanta coisa, né? Mas fique tranquilo, a gente vai fazer uma atividade, no finalzinho vou deixar uma atividade que vai fazer com que você reflita sobre tudo isso que a gente colocou. Vai começar a entrar no teu caderno capa preta, Black Book. Seu caderno capa preta, onde tem todas as atividades que a gente vai começar a botar o ferramental para rodar. Tirar aqui da cabeça, digerir e colocar ali, ó, na tua frente, teu plano de ataque, seu Shark Ataque, para começar a entender ainda mais melhor o teu mercado. Tranquilo? Então, acompanhe comigo o resumo dessa aula de hoje. Joga na tela, por favor, diretor. Somente os slides, isso. Então, fazendo aqui um refresh de tudo que nós vimos hoje. Tudo que nós vimos hoje. Conheça a sua empresa, o seu mercado. Conhecer a sua empresa, os aspectos competitivos do teu negócio, o teu mercado fornecedor, o teu público-alvo e, quiçá, a persona, o tamanho do teu mercado, o market share, para onde ele vai ser direcionado,
que tecnologias estarão empregadas no teu negócio daqui a 5 anos. Estudar, não parar de estudar. Sucesso passado não garante sucesso futuro. Entenda essa premissa e você dificilmente quebrará. Pare de brigar por preço. Crie diferenciais que vão tornar a concorrência irrelevante. Fiquem tranquilos, porque nós vamos deixar aqui algumas atividades. Me coloca aqui no cantinho direito da tela, diretor. Nós vamos deixar aqui algumas atividades para vocês fazerem, tá? Aqui do lado de cá. Algumas atividades para vocês fazerem que vai exatamente na direção de tudo que nós conversamos aqui. Uma atividade chamada termômetro. Você vai preencher um diagnóstico, perguntinhas que estão lá no Google Docs, que vai gerar um questionário para você, um gabarito com as respostas que vai fazer você refletir sobre o futuro do teu negócio. Será que a tua empresa está com febre? Está em estado de emergência? Ou ela é uma empresa saudável? Esse diagnóstico vai ajudar você a entender algumas premissas básicas para que você possa tomar decisões sobre o que fazer daqui para frente. Outra ferramenta que eu convido vocês a fazer é a ferramenta chamada Oceano Azul. Ali você vai começar a desenhar alguns direcionadores tecnológicos ou não que vão tornar a sua empresa mais competitiva. Que diferenciais e atributos que você pode começar a fazer agora para que sua empresa comece a tornar a concorrência irrelevante. Então, essa é a base fundamental para que a gente possa avançar no curso. Lembra, estamos construindo a mentalidade Shark. Mindset, alma digital, ferramental, pensar mercado, pensar na minha empresa, para que eu possa pensar em como colocar as pessoas certas dentro do barco, para remar na direção correta. Inclusive, isso é tema do nosso próximo encontro, do nosso próximo módulo. Gestão de equipes. Pessoas. Como colocar as pessoas certas no barco para ir na direção certa. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Eu te vejo lá.